Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha semanal, que acontece todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal, que no primeiro momento era só conosco. Mas, de uma quadra para cá, convidei o meu amigo Silvio Mariano e a nossa resenha tem dois momentos. Eu apresento a obra Minha Flor do Meu Jardim, da semana, e no segundo momento o Silvio indica uma obra que ele traz também. Né? Então, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trago esta obra notável, Viagem Espírita de 1862 em 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Viagens Espíritas em 1862 e outras viagens de Allan Kardec. Pessoal, Kardec, digamos assim, fazia uma pesquisa de campo. Kardec não era apenas um teórico que amadurecia as ideias no silêncio do seu gabinete. Vejam que plano de tela lindo, que gabinete. Não, Kardec ia a campo, realmente. Né? Então, visitava as grandes cidades como um verdadeiro Paulo de Tarso moderno. Paulo fez aquele périplo, né, pela Galácia, por Éfeso, por Filipos, né? Então Tessalônica. O Kardec também vai fazer esse périplo maravilhoso por Sens, Lyon, Bordeaux, indo até Bruxelas, na Bélgica. E Kardec, em Lyon, cidade, hoje sabemos, não que ele viveu, que ele realmente não viveu. Ele apenas nasceu em Lyon. Na verdade, Kardec e sua família morava em Bourg-en-Bresse, mas Kardec nasceu em Lyon. E quando visita Lyon, ele fica emocionado de ver o espiritismo compreendido nas classes laboriosas. Então, numa reunião, numa casa de operários, ele viu uma criança declamar uma poesia com os motivos da reencarnação. Se emocionou muito Kardec, e ele ali, um lanche frugal e tomando um suco com aquele pessoal simples, e Kardec viu que realmente o espiritismo iria crescer de forma absoluta, como cresceu naquele primeiro momento na França, depois ganhando o mundo com transplante aqui para o Brasil. Então, há momentos maravilhosos dessas viagens de Kardec. Em cada lugar, aqui tem os discursos de Kardec, em Lyon, Sens, Bordeaux. Então, discursos notáveis tratando da doutrina, da prática da doutrina, orientando cada comunidade espírita daquela, realmente como fez o apóstolo Paulo, né? Tanto nas suas viagens, depois pelas epístolas. Kardec, igualmente, orientou nas viagens e depois vai escrever na sua grande obra, que é a Revue Spirite. E é sobre a Revue Spirite que vamos tratar daqui a pouquinho com o nosso querido Silvio Mariano. Né? No segundo momento aqui da nossa resenha literária em algum lugar do jardim, mas a flor do meu jardim, que eu indico, está aqui, Viagens Espírita, né? Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec. Não deixem de ler, que é uma obra substanciosa, maravilhosa, né? Do querido codificador do Espiritismo. Pessoal, então eu peço a vocês que não saiam daí. 2 minutinhos, eu vou me desconectar e me conectar imediatamente com o Silvio. Já estou entrando lá na salinha com o Silvio, um piscar de olhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, era num piscar de olhos, já estou aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano, e agora o momento é de Silvio. Silvio, querido, boa noite. Que surpresa você traz para a gente essa semana, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham.
O comentário que eu vou fazer na noite de hoje é a Revista Espírita de Allan Kardec. Essa obra-prima que, infelizmente, os espíritas pouco leem. Tem um detalhe interessante em relação a essa obra. Eu não sei se você está lembrado que tinha um Newton Santos, tinha uma distribuidora de livros, ali lá perto da casa de detenção. Então, acontece o seguinte, eu comprava os livros, comprava um livro para Jesus no Lar, e, ao mesmo tempo, eu comprava livro para mim. E, na época, lá chegou, e eu vi um pacote com essas revistas, toda bem encadernada, da Edicel, uma tradução de Júlio de Abreu, e o complemento, inclusive, com acompanhamento de J. Herculano Pires. Ocorreu que eu comprei essa revista, como normalmente eu não via muito se falar no ambiente espírita sobre a revista, eu fiquei vários anos, ela bem encadernada, com aquela ideia normalmente que o pessoal tem, o pessoal quer fazer uma biblioteca por metro de livro, então ela é encadernada, muito bonito, comprei a coleção completa, as revistas, a codificação, e deixei lá bastante tempo, sem interesse assim, de fazer leitura. Ocorre que, com o passar do tempo, quase 10 anos depois, é que eu vim entender que essa revista era indispensável, que eu tinha que fazer a leitura. Então, elas são 12 volumes, um trabalho só sendo de uma condição de um grande espírito de escola de Allan Kardec, porque ele pegava primeiro o seguinte, veja a maneira inteligente dele. Ele começou a doutrina, o primeiro livro dos Espíritos, em 1857. Quando foi lançado, foi sucesso. E as pessoas começaram, vamos dizer assim, lendo o livro, falando sobre o espírito. Então, a mentalidade da época era que deveria escrever uma carta para Allan Kardec para que ele desse orientação ou fizesse uma evocação de algum parente. Aí Kardec disse, olha, em 1958 ele já tinha 200 cartas para responder. Ele era um pesquisador e tinha um trabalho árduo pela frente. Se ele fosse... primeiro que ele não teria tempo, ele faz essa análise. Depois ele achou prudente de fazer uma revista de tal maneira que ele pudesse concatenar as suas ideias, a sua linha de pensamento, e que ele pudesse mensalmente mandar para todos os leitores que já estavam se interessando pelo Espiritismo e fazer esse acompanhamento. Então, o que acontece? Ele lançava 12 revistas no ano, quando completava as 12, era um volume. Então, a primeira foi em 1958. Então, isso é um grande laboratório que praticamente, vamos dizer assim, Kardec, o homem Kardec, Allan Kardec, começou a colocar, vamos dizer assim, aquelas informações, o que ele pensava, o que as pessoas, nas várias sabiam normalmente opiniões e informações que eram solicitadas, ele via que o pessoal estava naquele tema muito em dúvida. É feito um pequeno, vamos dizer assim, ibope. Ele achava tal assunto, as pessoas no momento estão muito concentradas nisso, eu vou responder. Aí ia respondendo, ia trocando informações, e ele, praticamente, a primeira revista, que ele não sabia se seria sucesso, ele bancou com os próprios recursos. Silvio, querido, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe que levou 100 anos para a revista espírita, mais de 100 anos, para ser traduzida aqui no Brasil, no esforço, né, do Herculano, com Janine da Edicel. Edicel. Por que isso, hein? O que você acha que demora toda para essa tradução acontecer aqui? A informação que eu, de início do Espiritismo, e falando sobre a revista, é que a própria Federação Brasileira, no início, que era, vamos dizer, a que mais divulgava o Espiritismo aqui no Brasil, a mentalidade do seu dirigente, alguns, nem todos, era que
eram subsídios que não era tão importante. Eu tenho, vamos dizer assim, isso em relação a essa revista, a mesma ideia que tinha essas cartas de Kardec, que já podia ser publicada há mais tempo, e a federação foi detentora uma época e não publicou. Então, houve essa dificuldade total de que achava que essa revista não ia contribuir muito para o crescimento do espiritismo no Brasil. Eu não sei se com estruturas outras, porque já que era 12 volumes, o número de espíritas, nós sabemos disso, ainda é muito pouco, e nós sabíamos da dificuldade de leitura, então ficou praticamente na obra base, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, né? Obras póstumas. Então, o que você falou aí é uma verdade. Durante muitos anos, aqui no Brasil, só, vamos dizer assim, um espírito de escola, aqui, um Herculano Pires, e um Júlio de Abreu, que era um grande, não é? Júlio de Abreu, e esse diretor que era o dono da Edicel, para publicar mesmo com prejuízo, porque esses homens são, vamos dizer assim, são personagens de que eles, muitas vezes, para levar, e às vezes até influenciado pelos espíritos superiores, de levar avante, apesar de sem vantagem nenhuma, até pondo em risco a editora como um todo, mas a Edicel foi um trabalho brilhante. Hoje, nós verificamos que temos, já analisando esse trabalho, por exemplo, o primeiro que saiu aqui foi Tesouro da Revista Espírita, foi produzida pela FESP de São Paulo. Então, esse livro aqui foi um dos primeiros que faz uma análise da Revista Espírita, quer dizer, já se despertando para essa grandeza desse trabalho. Isso foi feito pela editora Frater, que é ligado a Raul Teixeira. Aí, o que acontece? Ele analisa a Revista Espírita na tradução de Noleto. E nós sabemos que Noleto faz parte da Federação. Recentemente, há uns 10 anos para cá, a Federação Brasileira fez a tradução por esse médico chamado Noleto, um grande estudioso. E um outro também que falou sobre a Revista Espírita, dessa Maroísa Baio, que foi do Clarim, que foi o último livro. Quer dizer, veja bem, isso aqui, a gente já há um entendimento do que é que representa essa obra. Eu falando essa semana com uma pessoa amiga minha, Luiz Jorge, um grande pesquisador, ele me deu informações do que é que, como Kardec pensava, como Kardec tinha na revista, inclusive ele programava fazer um livro sobre religião, segundo ele, na revista. Ele já me disse que vai fazer, vamos dizer assim, daqui para dezembro, sai um livro de um estudo, como ele fez igual ao Livro dos Espíritos, sobre o Livro dos Médiuns. Então, eu admiro, até nisso, está me despertando. Logicamente que eu não tenho um gabarito para ser conversador, de ler as obras, mas eu fico feliz em ter amigos, em ter pessoas que a gente não pode deixar, vamos dizer assim, deixar passar. Então, o nosso amigo Luiz, eu fiquei assim, muito encantado com os conhecimentos que eu, a partir de agora, cada vez mais estou lendo, porque eu estou vendo que eu estava passando muito por cima em assuntos que a gente vai entender quem era Kardec. Perfeito. Ô Silvio, uma coisa que eu acho fantástico na Revista Espírita, né? Rapaz, Kardec publicava também opiniões de padres e até indicava certas obras que combatiam o espiritismo, não é, Silvio? Isso está aí na própria grandeza, porque normalmente é o seguinte, seja no meio espírita ou qualquer outro religioso, se houver normalmente uma crítica em relação à pessoa, a primeira coisa que faz, trata logo quem escreveu. Chama de incompetente, acha que a pessoa não tem condições nenhuma. Mas Kardec ele dizia o seguinte, que era interessante você ver o que é que a pessoa estava dizendo em relação ao espiritismo, para você
ver se ele tinha razão naquele ponto. Então, ele não tinha problema nenhum. Kardec não tinha problema nenhum. Eu não sei se você sabe, que a gente olha assim, por exemplo, aqui na Igreja Católica, era muito comum em igrejas, nas várias partes do Brasil, ter toda a codificação da doutrina espírita. Porque, veja bem, o próprio padre que queria tratar o espiritismo ele tem que saber alguma coisa, porque ficava muito difícil de tratar um assunto e depois ele ser, olha, você, infelizmente, sua opinião não tem base nenhuma. Então, aqui em Recife, aqui em várias localidades, não sei, nas bibliotecas lá da igreja, não a particular, não, a mais íntima do padre, etc., codificação, porque a pessoa quer saber o que é a base para poder saber, porque tem dois pontos de vista. Uma é aquilo que a igreja diz, e a outra, muitas vezes, é a opinião do padre. Ele diz, olha, realmente eu concordo com tudo isso em relação ao espiritismo. Só eu não posso, vamos dizer, agredir a igreja que eu, vamos dizer assim, participo, não é? Você veja mesmo, a figura de uma figura aqui especial, Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara. Teve uma pessoa lá de Jesus lá, que morou lá no Rio de Janeiro. E ele disse, conversando com Dom Helder, ele disse assim, olha, Dom Helder, ele fazia parte do círculo católico, essa pessoa. E ele conversando com Dom Helder, ele disse, olha, Dom Helder, eu sou espírita. Aí, para uma pessoa, vamos dizer, de outra mentalidade, dizer, mas não, meu filho, se afaste daquilo, que isso não dá certo, não, o espiritismo não está com nada. Diz que a dona apertou a mão dele e disse assim, meu filho, eu fui muito amigo no Rio de Janeiro de Ivan Tuil de Freitas, que era o presidente da federação. É isso, né? Então, você veja, hoje a gente sabe que algumas informações que Dom Helder, vamos dizer assim, tinha mediunidade. Eu tenho um amigo meu que disse que, muito amigo de Dom Helder, que ele disse que ele dormia pouco, e ele deu um cochilo assim, e fez umas anotações. Quando ele acordou, viu que era uma carta de um rapaz aqui de Recife, que tinha falecido por um acidente. Aí, esse meu amigo, que trabalhava lá, a esposa dele trabalhava lá na empresa que eu trabalhava, disse assim, ô Luiz Rios, olha, eu estava aqui, para me deu uma sonolência, e me veio aqui essas informações. Aí ele leu e viu que era uma psicografia do rapaz. Do rapaz que tinha morrido, um atropelado, mandando para a mãe dele. Disse, não, Helder, o senhor conhece essa senhora aqui? Conheço. É uma psicografia. Entendeu? Quer dizer, agora, logicamente que ele está na igreja, tem um respeito, nós devemos respeitar a todas as religiões, mas tem que se prosseguir. Agora, Kardec é para nós tirarmos o chapéu para ele, porque o homem que teve 15 anos de vida, quando ele se integrou, começou com 45, com 68 anos, parece que a idade foi 68, 68, 69, desencarna até o último fascículo do mês, para completar o volume, que foi desse aqui, 1869, que foi o 69, ele tinha deixado pronto. Esse homem não sei onde é que ele arranjava tanto tempo, né, tanto detalhe, tanta informação, e fora ainda aquilo que disseram. A própria igreja, na época, disse que ele estava milionário ganhando dinheiro com as obras, colocando no próprio bolso dele. E hoje está disponível. Você pode pegar pela internet, pode pegar diretamente na internet. Você pode adquirir hoje, a federação está editando, a Edicel continua editando, e nós precisamos, o movimento espírita precisa, vamos dizer assim, dar uma nova vibração para que nós despertemos para esses conceitos, que muitas vezes a pessoa está dando uma opinião pessoal em contradição com Kardec, que é lamentável, não é isso? Silvio, querido, Kardec publicava
algumas cartas com Amélie Collignon, não é? Exatamente. Então, eu e você somos dois aqui anti-rustenguistas, né? Eu e você. E me diga uma coisa, é verdade que Amélie Collignon escreveu para Kardec renegando a obra de Rustem, depois ela participou, mas no segundo momento ela renegou a participação? Ela era muito amiga de Allan Kardec, escrevia, inclusive, Kardec colecionava, recebia muita correspondência do mundo, e a filha dessa médium pediu os selos. E Kardec, uma vez, dá exatamente que pedia que fosse, vamos dizer assim, aguardasse um pouco, ele estava um pouco atarecido, então, numa dessas que não estava concordando. Quer dizer, dando a entender que a mediunidade, porque a mediunidade, o senhor Alfredo sempre dizia que a mediunidade é o calcanhar de Aquiles do espiritismo. Então, muita gente achava o seguinte, ela, médium, por ser na escrita direta, ela não é assim, intuitivo, não, ela era quase como se fosse mecânica. Achava que não deveria dar. E ela disse a Kardec, porque Kardec era um homem educado, disciplinado, e ele jamais queria levar polêmica. Ele pensava, porque Rustem teve uma grande amizade com ele, e depois começou a divergir, aquilo que se chama... Então, de uma hora para outra, ele começou a achar que revelação das revelações, não é? Então, por conta disso, nas cartas, achava prudente, coisa e tal assim. Só que o Rustem era uma pessoa de destaque, que tinha condições econômicas, queria publicar, vamos dizer assim, a revelação das revelações, que aí teve o impacto aqui no Brasil, e graças a Deus, na época, o senhor Alfredo teve uma certa simpatia, eu até aceito, em parte, no início. Ele aceitou o Rustem num certo ponto, mas quando uma vez eu perguntei a ele, senhor Alfredo, o que é que o senhor acha da obra de Rustem? Meu filho, como eu sou de Petrolina, é como você sai daqui de Recife, a Petrolina no nome de jumento. Eu disse, rapaz, de ônibus, já demorado, você sai daqui uma viagem cansativa. Então, foi, graças a Deus, eu não, agora respeito, quem aceita, e nós temos algumas pessoas que seguiram Rustem, Bernardo Saião, você não pode, também não pode jogar pedra. Mas Amélie Collignon escreveu realmente isso para Kardec, né? Foi. Deu a entender que não estava aceitando. Agora, isso são essas coisas que precisa, inclusive, dizem que nessas cartas de Kardec, está sendo a serem publicadas, tem muitas dessas informações. Por isso que Kardec tinha dito que essa documentação tem que estar sempre junta para fazer a história do Espiritismo. Então, leiam a Revista Espírita, leiam, adquiram, vai adquirindo devagarzinho. Agora mesmo estava vendo até umas promoções por dificuldade da Covid. E estudem. O espírito tem que ser estudioso. E como Herculano diz, né, Silvio, que a codificação não é só as obras fundamentais, mas também toda a coleção da Revista Espírita. Isso na palavra do grande Herculano Pires. Silvio, querido, eu queria, nesse final de resenha nossa, mandar uma lembrança, um abraço para algumas pessoas. Você permite? É lógico, né? Não sei se você acha que essas pessoas merecem um abraço, viu? Quero mandar um abraço aqui para o meu querido amigo Plínio, do Jesus Jular, né? Vianney, um abraço em Vianney, Lamenha, esse Alvirrubro, Lamenha, querida Leide Jane Salgueiro, né? Fiquei contente que Salgueiro falou que estava assistindo a gente, né? Um abraço, Salgueiro. E, como sempre, seu Reinaldo, né? Um abraço do querido seu... A turma toda, né? A gente sempre vai ser injusto, vai esquecer alguém. Meu amigo, que aprendizado. Adorei, não é? E você sabe, fora
o nosso amigo Leonardo Marmo, um abraço, Marmo, né? Que tem sempre assistido, pessoal da Casa dos Humildes, Luiz Jorge Lira Neto. Rapaz, Luiz Jorge, sempre citado aqui por Silvio, viu, Luiz Jorge? Você está aí nas paradas de Kardec, as paradas de Kardec, né? Silvio, um abração. Totalmente, tá. Até a semana. Até a semana, tchau.